Bueno, voy a estar llamando a mis colegas de Brasil, si por favor pueden venir, a Sandra y a Andrea. Y bueno, antes de dar comienzo al panel donde ellos nos van a hablar de la experiencia en su país, estoy haciendo una reflexión sobre las ponencias que hicieron estos grupos, que además los quiero felicitar porque me siguen llenando de orgullo. Les quiero referir que en los últimos dos casos que se mencionaron, creo que en los tres hay deberes que hacer. Que se judicializa, uno claramente cuando ve las distintas ponencias se da cuenta que el sistema de salud en algún lugar no está dando respuesta. Si llega a la instancia judicial, porque no se ofrece una alternativa. Los últimos dos, claramente, el asegurador no ofreció alternativas al paciente y esto generó mayor conflictividad. Y la justicia tuvo que poner equilibrio, a lo mejor en algunos casos con más equilibrio que en otros. Entonces, bueno, es no solo un desafío del juez, sino un desafío interno, porque el juez es externo al sistema de salud, pero es un desafío interno, porque hay que trabajar mucho dentro del sistema de salud, y los que nos dedicamos al derecho sanitario dentro del sistema de salud tenemos la obligación de crear conciencia sobre esto. Está llegando nuestro rector, el doctor Torres, que va a insertar en un rato. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este panel que está reemplazando el que teníamos previsto con nuestros colegas de Uruguay, que ellos no han podido venir, y por ese motivo pasamos para el día de hoy estas ponencias de los referentes de Brasil que nos tenían que hablar ayer. Entonces tenemos a Sandra Martini. ¿Sí? Y Andrés Chávez. Andrés Chávez nos va a hablar sobre la repercusión general de las decisiones en salud del Supremo Tribunal Federal Brasilero, y Sandra Martini nos va a hablar sobre el derecho sanitario. Veo que ya tiene un título más extenso, salud y poder y salud en una sociedad compleja en su relación con la efectivización del derecho a la salud. Entonces, en el orden en el que van a hablar. Bueno, muy bien, muchas gracias, vamos a empezar. Ok, muchas gracias otra vez a Cláudia. Ayer foi um dia muito especial em Buenos Aires, não? Porque com todos os movimentos as pessoas estavam acá. E, sobretudo, em uma tarde, Cláudia hizo muitas coisas. Fizemos nossas ponências da Rede de Direito Sanitário Argentina, que eu penso que é extremamente importante. As ponências foram muito interessantes. Eu estou muito convencida que um seminário não pode ter mais do que 50, 80 pessoas, porque senão se dispersa. Assim, se somos em poucos, podemos falar, tomar contatos, porque, enfim, é isso. Eu me permiti, Cláudia, cambiar um pouco a minha ponência e falar dos temas que me solicitaste também. Claro que o direito sanitário tem seu marco, sobretudo na realidade europeia, que é um pouco daquilo que nós aprendemos. A matéria do direito sanitário tem uma formação no ano de 1969 em la Universidade de Bolonha. Então, ali se começa a discutir. Claro que nós não podemos olvidar que neste período a Europa vivia efervescência de movimentos sociais. Tivemos, por exemplo, todo o processo de reforma psiquiátrica, que depois nós em Latinoamérica copiamos muito do modelo, especialmente italiano, não? Não podemos olvidar de maio de 68 em França, todos os movimentos estudantiles. Então, eram movimentos muito importantes, não? Por exemplo, nós vamos a
ter uma reforma psiquiátrica em Brasil, vamos a pensar na reforma psiquiátrica em Brasil somente no ano 1987 e pensamos em la reforma psiquiátrica graças a psiquiatra de Córdoba, Rubén Ferro, que hizo vários cursos de formação com psiquiatras brasileiros, relacionando a saúde com a democracia e com os processos de abertura. Depois, em Rio Grande do Sul, no ano de 1992, nós tivemos a primeira lei estadual, como se diz, da Unidade Federada, não, sobre saúde mental, terminando com os hospitais psiquiátricos e criando serviços alternativos. A Lei Nacional de Reforma Psiquiátrica é somente de 2001. Então, todos esses movimentos em Europa influenciaram a criação das modificações aqui em Brasil. Claro que a criação da disciplina de Direito Sanitário em la Escola de Bolonha tuvo sentido hasta os anos 70. Por exemplo, a Constituição italiana diz que todos têm direito à saúde, privilegiando as pessoas indigentes, ¿no? Pero aunque se privilegiava as pessoas mais pobres, os indigentes, todos sempre tinham direito à saúde. Me recordo que no ano 2004, eu com uma professora, com Virginia Zambrano, que muitos conhecem, alunos sobretudo, fizemos uma ponência no estado de Paraná, em Curitiba, discutindo a comparação do direito à saúde em Europa e em Brasil. Eu disse a ela, temos que falar da judicialização, temos que falar da judicialização. E ela me disse, perdão, nós não temos casos de judicialização da saúde, sim, porque a saúde era direito de todos. Eu me acordo que o caso que mais nos chamou a atenção foi de uma pessoa de minhas relações, uma professora universitária em Itália, que ela teve que judicializar, porque ela fez uma série de análises no ano 2013 e 2004, e o seu médico se tomou os resultados, e ela não se foi em laboratório pegar a carta com os resultados dos exames. E depois, em 2005, ela queria repetir os exames e o Estado disse, não, porque tu não te interessaste e não foste resgatar os exames. E ela judicializou em função disso, dizendo, não, eu tenho o direito a ser. Então, falamos agora de contextos completamente diferentes. Claro que também tivemos um caso muito específico no período de Berlusconi, por el caso de Luana Englaro, que é uma chica que esteve muito tempo em coma absoluta, e seu papá lutou muito por ter o direito de uma morte digna e tudo mais. Então, allí também tivemos uma judicialização. Outro processo de judicialização que nós tivemos, que os italianos tiveram, às vezes me sinto um pouco italiana, que eles tiveram, foi porque no período Berlusconi sempre, os migrantes têm direito à saúde, iam em as unidades de saúde. E Berlusconi pôs uma lei que a cada vez que migrante clandestino chegava nos serviços de saúde, os médicos e todos os profissionais de saúde tinham que denunciar a la questura, que é a polícia italiana. Então, isto foi uma coisa muito trágica. Bueno, de modo geral, em Europa, todas as pessoas têm acesso à saúde e educação. Agora, com toda a crise europeia, em Itália especialmente, se passa por um processo que eles chamam de aziendalização dos serviços de saúde, que podemos traduzir como privatização dos serviços de saúde. Então, meus amigos, que são todos também professores universitários, porque com quem nós nos relacionamos, nadie tem plano de saúde. Quando nós dizemos, não, nós temos planos de saúde, eles dizem, mas para que plano de saúde? Porque acaso têm os ricos todas essas coisas? Quando eu me fui a fazer meu doutorado em Itália, em 1997, o governo brasileiro, porque eu tinha uma beca, como se fosse de Conacyt de ustedes, me fizeram uma asseguração de saúde, e as pessoas me miravam,
¿qué es aseguración de salud? Entonces, las cosas cambiaron mucho y el derecho sanitario ahora en Europa empieza a tomar una nueva forma. Por ejemplo, junto com Cláudia, hicimos uma publicação Direito à Saúde em Europa e em Mercosul, justamente porque eles querem saber como hacemos nós com todo este processo de garantização de direitos, porque a Europa se acomodou no sentido, todos temos direito, então não precisamos mais lutar por el direito. Esqueceram daquele princípio fundamental que já dizia Rudolf von Jhering: o direito é a luta por el direito. Quer dizer, quando eu tenho um direito, tenho que lutar por outros direitos. Então, um pouco por isso, eu queria discutir com vocês saúde e poder, poder em saúde, e que sociedade é esta? Não? Uma sociedade que, ao mesmo tempo, todos nós outros temos todos os direitos, somos todos inclusivos, todos nós outros temos direito a ter férias em Caribe, vacações em Caribe, todos nós outros temos direito de ter uma Ferrari em casa, todos nós outros temos direito a isso. Pero esta ideia de ter direito significa uma exclusão muito maior, porque quando eu não tinha esse direito, não teria direitos, não teria do que reclamar. Agora eu tenho direitos e não tenho o acesso a esses direitos. Então, me pareceu muito oportuna a ideia de efetivação dos direitos que puseste. Já falei disso ayer muito rapidamente. Pero, para falar de saúde e poder, me parece muito importante, e ayer o primeiro ponente, o reitor, falou também da questão do poder, não? Pero me parece importante ver, num primeiro momento, como diz Rodotà, e creio que todos vocês entendem italiano, talvez mais fácil que o português ou esta língua que eu estou falando, que é um pouco de tudo, pero este é um espaço global de verdade, não? E no espaço global que nós temos, os direitos se alargam e ao mesmo tempo desaparecem, se multiplicam e se tornam mais pobres, oferecem possibilidades coletivas e mesmo assim temos direitos individuais. Ayer se falava disso, nós temos demandas que não são sociais, que não são individuais, que são coletivas, pero nós temos que pedir individualmente algo que faz parte da comunidade, não? E temos que nos dar conta da potência do próprio mercado. A gente Cláudia dizia, a saúde é um bem que não tem um valor. Como assim? Pero nós temos a questão do mercado que analisa a saúde como se fosse um bem de consumo, pero quem tem que consumir saúde, não? Então, me parece que este desaparecimento de direito está relacionado, sobretudo, com o mercado e com o poder que nós temos. Novos direitos são cotidianamente referidos e positivados. Jamais tivemos tantos direitos como temos hoje, pero jamais tivemos tanta pouca efetivação como temos hoje. Em outros termos, claro que eu não quero retroceder, não é isso, pero ter direitos significa também ter formas de acessar esses direitos. Quando as nossas constituições, Liane falou ayer da Constituição brasileira, todos têm direito à saúde, direito do cidadão e dever do Estado. Bueno, quando se pensa nisso, não necessariamente se pensa em efetivar este direito, não? E ayer também falamos, Liane falou muito rapidamente, desta nova forma de análise do direito, porque nós em academia temos que produzir ciência, temos que produzir conhecimento. Eu desde 1996 estudo, e é mais ou menos em esta data que nasce, uma nova metateoria, que é a metateoria do direito fraterno, que coloca conjuntamente várias teorias sociológicas e jurídicas em conjunto. Elidio Resta, que é seu criador, está na Universidade de Roma III e propõe resgatar o conceito
sentimento de fraternidade exatamente porque nunca se falou de ela, exatamente porque nunca é tão necessária como agora. Pero atenção, quando se fala da neta teoria do direito fraterno, não estamos dizendo todos somos amigos, irmãos, nos damos bem. Não, não, por nada. A fraternidade acá, Freud dizia, temos também o irmão inimigo, não? Então, quando se fala da meta-teoria do direito fraterno, se fala de uma fraternidade que não é a fraternidade católica, apostólica, românica ou a fraternidade da maçonaria, não tem nada a ver. A ideia de fraternidade é outra vez retomar aquele pressuposto que Rudolf von Ehring dizia, não? A sociedade sou eu nos outros. Soy yo nel otro. Entonces, la meta-teoria del derecho fraterno propone ver lo otro como un otro yo. Propone que yo me coloque en el lugar del otro. ¿Y quién es el otro? No puede más ser el enemigo, tiene que ser mi hermano, no en el sentido católico, para que tengamos un poco más claro. Y la fraternidad mostra siempre esta idea de la ambivalencia. Temos acá a ideia do velho fármaco grego. O que era o fármaco? Era o medicamento. O medicamento, ao mesmo tempo, pode ser remédio e veneno. Não sei como se diz veneno. Então, temos que perguntar se as nossas ações funcionam como veneno ou como remédio. Temos esta ambivalência, uma decisão do tipo jurídico ou uma decisão do tipo sanitário pode funcionar tanto para salvar quanto para matar. A questão é hasta que ponto nós outros estamos utilizando o direito e a saúde para salvar ou para matar, porque nós outros não podemos pensar que o direito, que a saúde, que as transformações sociais dependem sempre de los outros. Quem são os outros? Não? Em Brasil, nós outros dizemos, eu já comento sempre isso quando estou fora, que o Brasil é o país do futuro. Então, hoje não temos que fazer nada, porque somos o país do futuro. E é mais ou menos assim que estamos na crise que estamos com agora. Então, quando se habla de fraternidade e saúde, a primeira coisa que temos que ver é que saúde é um bem da comunidade. A comunidade tem que definir que saúde é e como tratar e como ver. A fraternidade propõe sempre o resgate do outro, a lei da amistade, pensamos acá em Aristóteles, a não violência, retomamos a Gandhi, quando diz a violência não pode ser combatida, não pode ser enfrentada com a violência, mas sim com a não violência. Gandhi dizia, a população indiana não sabe a força que tem em la não violência. Então, a meta-teoria do direito fraterno propõe pactos, acordo, compartilhar, pero não partindo do pressuposto que todos somos buenos e vamos sair daqui abraçados e assim conquistaremos o reino do céu. Não. O problema fundamental que me parece que esta hora está sem respostas é se existem limites para uma democracia na globalização. E quanto é universal a proposta, por exemplo, da própria democracia, não? Porque quando falamos de saúde, falamos de democracia, falamos de modelo que queremos, e nós outros enfrentamos uma ocidentalização da ideia de democracia. Quem diz o que é democrático e quanto é democrática a própria saúde. A saúde. Portanto, me parece, para entender a saúde, e vou concluir, não sei quanto tempo eu tenho, Vou mais rápida. Nós outros temos, por lo menos, algumas questões que precisam ser enfrentadas. Primeiro, a saúde como bem da própria comunidade, a saúde como direito fundamental, a saúde como uma ponte para a cidadania e também um indicador do nível de democracia de uma determinada sociedade. Não podemos olvidar que o direito à saúde, o direito à educação, à moradia, tem um custo altíssimo. Eu falei disso ayer. Pero não garantizar tem um custo
muito mais alto e nós estamos pagando por isso. E acá, porque uma vez falei disto com Cláudia em Bogotá, me parece, e é um texto que me encanta, deste livro, Amor à Distância, e coloca Ulrich Beck, que trabalha sempre com a ideia de risco, trabalha muito com a ideia de quem somos e como nos colocamos em esta nova sociedade. E vemos que nós outros continuamos repetindo aquela velha ideia de justiça, isto é, justiça dar a cada um o que é seu. E, portanto, a los pobres a pobreza e a los ricos a riqueza, porque a los pobres pertence a pobreza. E o que aparece acá, isto é, como vivem as pessoas, e acá tem uma outra lâmina que me parece muito interessante, ver como os corpos de los ricos se apropriam de los corpos de los pobres. Por um lado, os ricos necessitam de um renome e não interessa de quem é. Eles podem comprar. Em Brasil, nós temos um problema muito grave com isto. Pessoas do Nordeste do Brasil vão até a África do Sul para vender todos os órgãos possíveis para cheques árabes e assim por diante. Me parece, para finalizar, Cláudia, que temos algumas questões importantes para discutir. O poder e a relação com a saúde como um direito à saúde. A questão dos medicamentos, não? Até que ponto nós não podemos ter uma soberania destes medicamentos. Em Brasil se discute muito sobre planos de saúde. Nós temos uma mistura de saúde pública e privada. Temos um problema sério de medicamentos falsificados. Em Brasil, o segundo roubo de cargas, como se diz, de caminhão com cargas, é com relação aos medicamentos. E um outro problema que nós temos que enfrentar, me parece, é a ideia de saúde nas fronteiras. E a fraternidade tem lugar justamente agir. Liane falou de um exemplo que aconteceu na fronteira Brasil-Uruguai, mas temos também exemplos na fronteira Brasil-Argentina com Santo Tomé e São Borja, por la questão de los perros com leishmaniose. Então, as análises em Brasil levam 3 a 4 meses. Em Argentina, uma semana. O que fazia o alcalde de São Borja? Atravessava a ponte de maneira completamente ilegal. Em compensação, o Brasil fornecia ao município de Santo Tomé informação, preservativos sobre a AIDS e outras coisas. Isto é, as fronteiras têm que ser rompidas. Não podemos permitir. Tem um personagem de um poema de Miyakoto que diz: não sei por que estamos brigando, conflitando, se existem somente dois mundos, o mundo dos vivos e dos mortos. Bom, e para finalizar, me parece que temos que discutir, não, se podemos falar de um sistema de saúde em Mercosul. Me parece que não. Me parece que cada país tem o seu sistema e depois as capitais federais, Asunción, Montevideo, Buenos Aires e Brasília, criam as normatizações que funcionam muito bem para fazer reuniões e grupos de trabalho. Quando tu queres que alguma coisa não funciona, chamas um grupo de trabalho. Então, a Comissão do Mercosul se reúne e nós dizemos: temos avanços. Não? E me parece que uma outra questão que nós temos que tomar mais seriamente no âmbito do direito sanitário é o impacto da corrupção para a efetivação dos direitos. Que alternativa temos? Não? É possível construir novas formas de colaboração? Eu creio que sim. Eu creio que é por isso que estamos aqui. Hannah Arendt dizia: nós podemos respeitar ou desrespeitar os direitos humanos somente na sociedade. Se nós queremos uma outra sociedade, teremos que construir esta nova sociedade e descobrir de verdade qual é o significado do humano na humanidade. Não basta ser homem para ter humanidade.
E por fim, Gerardo Colombo, que é um magistrado, mostra o quanto a democracia é difícil, pero solamente podemos ter saúde se temos regimes mais democráticos. E a democracia é algo que se conquista dia a dia, assim como a saúde. Muitas graças. Que nos va a hablar sobre las repercusiones de las decisiones de salud del Supremo Tribunal Federal Brasileño. Andrei. Buenos días, yo no hablo español muy bien, yo pasa que hablar portuñol, porque mi padre es nacido en la frontera también con Brasil y Uruguay, entonces desde chico yo compreendo a língua espanhola, mas não hablo muito bem. Então, desculpa-me, mas eu vou falar despacito. Gostaria de agradecer a Cláudia, a professora Sandra, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, se possível, pedir desculpas, eu acabo não usando lâminas, eu tento usar, mas elas me atrapalham mais do que me ajudam em alguns momentos. A minha proposta seria falar sobre um instituto no Brasil que se chama Repercussão Geral, criado em 2004 por meio de uma emenda à Constituição. Por que isso? Porque, como a Sandra de hablado e outras pessoas no Brasil, depois da Constituição, havia antes, me passa um vazio, um vácuo, e depois tudo foi posto na Constituição, na nossa Constituição, e me passa que de muitos países de terceiro mundo ou latino-americanos, são constituições extensas. Há muitos e muitos direitos. E o sistema brasileiro faz com que seja possível, tanto os juízes quanto todos os tribunais e o Tribunal Máximo, Supremo, STF, Supremo Tribunal Federal, o último, diga o que é a Constituição. E em nossa Constituição há muitos direitos, um desses direitos é o direito à saúde. E o que é a saúde? É um problema. E por que começa esse problema? O que é interessante para nós outros? E esse foi o objeto de meus trabalhos, de minha tese. Nós outros do direito enxergamos, vemos a Constituição como um direito, ou como um conjunto de direitos. Porém, há outros sistemas, uma matriz de Luhmann, Niklas Luhmann, ou uma observação diferente, enxergam como valores. Por exemplo, o sistema da política, ou os políticos, têm uma visão totalmente diferente da Constituição. Porém, a Constituição é a mesma, tanto para os advogados, os juízes, quanto para os políticos. E como resolver isso? Porque o que acontece, e o que aconteceu no Brasil, todos os direitos estão na Constituição e era uma missão para o político, os dois administradores, o presidente da República, para vocês me passa que é da nação, né? Os governadores de estado, acá me passa que é a província e os prefeitos. E alcaldes das cidades teriam que implementar a saúde. Então, de um dia para outro, depois da promulgação da Constituição, todos teriam direito à saúde. O Estado brasileiro é um Estado social, welfare state. A proposta do Estado social é a saúde para todos, a segurança para todos, escola para todos, universidade para todos. Qual é o problema? Custo.
todo o estado social é um estado muito custoso, muito caro. Então, os pobres que tinham dificuldade para acessar a saúde, para conseguir obter remédios, medicamentos, uma cirurgia de urgência, começaram a utilizar o poder judiciário por meio da... para cá, me passa que tem também defensorias públicas que prestam assistência para os pobres. Então, as demandas se multiplicaram, muitas demandas, um número absurdo de demandas, porque havia muitos excluídos, e agora eles têm direito como todos. Então, eu quero um medicamento, um remédio, eu tenho direito a uma cirurgia, eu tenho direito a um tratamento custoso, enfim. E quando se judicializa, em português é judicialização da saúde ou judicialização da política, me passa que em espanhol seria algo como judicialização da saúde e da política, a pessoa vai ao poder judiciário, pede ao juiz, me dê saúde, me dê um medicamento, me dê a cirurgia urgente, senão eu vou morrer. Eu necessito de um tratamento muito custoso, que não existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, ou existe na Europa. Como resolver isso? Porque o juiz é só um juiz. Então, justamente, me passa que a Constituição permite isso para nós outros juízes e para os políticos. Por quê? Porque nós, advogados, enxergamos como um direito e os políticos como um valor na política pública. Por exemplo, para nós, advogados ou juízes, o custo é teoricamente irrelevante, porque nós pensamos, ou um juiz pensa, uma pessoa está muito mala e precisa de um remédio ou precisa de uma cirurgia, um tratamento, se é custoso ou não, não é problema. O juiz manda ou determina e ok. Mas o político pensa completamente diferente. Me passa que o político não pensa para uma pessoa, pensa para toda a população. Como alcançar este direito, como fazer vacinações, como, enfim. Isso acabou gerando uma questão que em Brasília é muito interessante, porque é possível que no nosso sistema o juiz diga o que é uma Constituição, diga como tem que fazer um tratamento, o tribunal também, e outro tribunal, enfim, 2, 3 níveis, e aí o tribunal máximo, o Supremo, que disse algo completamente diferente, por exemplo. Tem direito ao remédio e o último tribunal diz não tem. Então, acontecia que uma pessoa ganhava e outra ganhava, uma terceira não ganhava, e então as decisões judiciais proferidas pelos juízes nós em Brasil chamamos de primeiro grau, não sei como é a casa. Primeira instância. Algumas entre comillas, vingavam, e outras não. Isso é algo completamente injusto, algo que choca muitas pessoas. Umas ganham e outras perdem. Como é possível? Por exemplo, eu analisei alguns casos que era possível gerar esses tipos de decisões. No Brasil, nós temos na cultura o pensamento do serviço público, então há muitos servidores, empregados públicos, e muitos são concursados, estáveis, mas existe a possibilidade de contratar funcionários por um tempo curto, 1 ano, 2 anos. Me passa uma mulher, por exemplo, trabalhado 1 ano e 8 meses, estaria perto de finalização do contrato e quedaria embaraçada. Ela teria direito a uma licença no Brasil. Todas as mulheres grávidas têm direito a uma licença de 6 meses. De 6 meses.
Entonces, ¿cómo ficaría? Porque el contrato de trabajo se finalizaría, se quedaría. Finalizaría en 2 meses y los otros 3 meses. ¿Cómo fica? Entonces, algunos juízes decían, no, por una cuestión de igualdad, de tratamento económico igual, las mujeres empleadas públicas y las contratadas tenían derecho al mismo tiempo. Otros, no. Hay otros casos también que, por ejemplo, en Brasil hay 3 niveles de poderes: el nivel de la Unión, acá me pasa la nación, provincias, para nosotros el Estado, y las ciudades, municipios. La organización del Sistema Único de Salud, los entes federados, los niveles de poder, dijeron, no, la Unión, que es más rica, por ejemplo, cuida de problemas de cáncer, que en general son tratamientos costosos. Los estados, otros tipos de doenças, y los municipios, otros. Entonces, por ejemplo, yo necesito un tratamiento de cáncer, es muy costoso, mas yo ajuizaba a acción, entraba con acción, buscaba mis derechos en Poder Judiciário solamente contra la provincia, por ejemplo. Y la provincia decía, no es mi problema, es problema de la nación, de la Unión. Entonces eso era un problema, porque algunos jueces decían, no, la salud es un problema de todo el Estado brasileño, entonces, tanto faz, cualquier nivel de poder tiene que dar salud. Entonces, por ejemplo, la ciudad, algunas son chicas, São Paulo es muy grande, mas hay muchas ciudades pequeñas o muchas provincias, las pobres, tenían que pagar tratamientos costosos, y ao invés, e não na União, na nação. Como resolver? Porque alguns juízes diziam, não, sim, é possível. Então, acá, o câncer provavelmente será curado. E outros juízes diziam, não é possível porque há uma organização. E então, novamente, havia muitas decisões diferentes para casos iguais ou quase iguais, muito semelhantes. Para isto, o sistema do direito no Brasil teve que evoluir, teve que se organizar, se adaptar, teve que mudar. Por quê? Porque estava acontecendo que muitos juízes conseguiam decidir a respeito da saúde, e isto causava muitos problemas sobre outro ponto de vista, custoso para o administrador de las ciudades, por exemplo, ou muito malo para a organização do sistema político, porque de uma hora para outra, muito rápido, político teria que gastar verbas de orçamento, e se não cumprisse a decisão judicial, o juiz sacaria do orçamento do cofre público, não sei como se diz. Teria que, enfim, sacaria o dinheiro do Estado. Em nosso país, se, por exemplo, o político diz, não iria pagar esse tratamento, é muito custoso, o juiz, não há problema. Eu vou lá no banco e saco o dinheiro do caixa do Estado e... Del presupuesto público. Ok, graças. E paga o tratamento, sem problemas. Então, por exemplo, para o político que está acostumado com um orçamento de tantos milhões, seria um caos, porque não seriam mais 10 milhões, seriam 8 milhões ou 7. E há uma programação para cumprir a vacinação, uma política pública de outra doença, e não teria dinheiro, por exemplo. Então, isso se torna interessante para nós em Brasil, porque esse instituto permite que a Suprema Corte decida sobre esses casos, e pela teoria de Niklas Luhmann, que eu he usado, dê mais confiança, ou seja, se será boa ou mala, eu não sei, mas, por exemplo,
na Suprema Corte, no caso das pessoas poderem processar, litigar, buscar seus direitos no Poder Judiciário contra os três níveis, dos três níveis, a Suprema Corte disse, tanto faz, é um problema dos políticos. Se o tratamento é custoso, por exemplo, um tratamento de câncer, e eu solicitado contra um município chico e pobre, o município, a cidade, tem que pagar. Depois, é problema da cidade, do alcaide, solicitar a nação ou a província. Ou seja, é o Poder Judiciário máximo, o Supremo disse, não é um problema do direito, ou é um problema do direito que vai ser resolvido com o pagamento e depois os políticos que se resolvam. No caso das licenças para as mulheres, foi algo muito parecido, é possível estender. Com isso, se ha ganhado o que Luhmann chama de confiança. Confiança para Luhmann é um termo, essa teoria, um termo sistêmico, que permite que nós trabalhemos com previsões de futuro, porque para Luhmann o passado é sempre complexidade reduzida, não se pode ganhar nada do passado. Mas, ao invés, ao contrário, quando eu entro com uma ação, ingresso com uma ação judicial pedindo algo, vai existir uma confiança que os juízes de primeira instância decidam de acordo com o que decidiu a Suprema Corte. Isso é melhor. Claro, existe a possibilidade de decidir o contrário. Porém, esse instituto, ele organizou o Poder Judiciário porque quando essas decisões começam a surgir no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, há muitos juízes, o Supremo diz todos os juízes de primeira instância, de segunda instância, nos tribunais, todos, têm que parar de decidir a respeito deste processo, destes casos. Nenhum tribunal pode falar sobre isso mais, até que ele decida. Então, no Brasil é um caso até complicado, porque há muitos temas, o nome são temas que o Supremo chama esse tipo de decisões, que estão há 2, 3, 4, 5 anos esperando que o Supremo diga, entre aspas, para que lado que é o direito à saúde. Então, a saúde. Então, enquanto isso, nenhum juiz pode decidir. E se decidir, o Supremo, é possível que o Supremo casse, derrube, elimine a decisão. Então, é um sistema que a ideia é boa, mas o tempo não tem estragado um pouco. Mas, enfim, o que isso permite? Que depois que o Supremo julga a questão, todos os demais tribunais e juízes têm que cumprir, é obrigatório. E não é apenas obrigatório em nível judicial, não só como decisão judicial. O juiz é obrigado a cumprir como uma decisão também administrativa, senão, não sei se há existe corregedoria, da fiscalização dos juízes pelos próprios juízes, mas não em decisões judiciais. Normas de controle, norma restritora, por exemplo, um juiz tem direito a vacações e se fica 3, 4 dias a mais a vacações. Nós em Brasil chamamos de corregedoria este tipo de punição por não vir trabalhar, por exemplo. Não é judicial, é um problema administrativo. Mas, enfim, tanto em âmbito judicial quanto em âmbito administrativo. E o interessante disso é que o sistema da política, os políticos, também entendem esta decisão como uma decisão política. Porque o Supremo decidindo sobre, por exemplo, posso cobrar o câncer de qualquer dos 3 níveis, ou as mulheres têm direito, independente do contrato de trabalho, ser empregada pública ou contratada, por tempo limitado, têm direito à licença. Então, os políticos, o sistema da política, se reorganiza para incluir no orçamento, para incluir como um gasto público, porque não adianta mais brigar, pelejar,
litigar em poder judiciário, porque todos os juízes são obrigados a dizer que sim, o tratamento pode ser em qualquer nível e as mulheres têm direito. Então é mais fácil que esse custo seja absorvido pelo sistema para trabalhar, porque é muito mais fácil organizar um orçamento previamente do que receber uma decisão sacando dinheiro. Com isso, e finalizando, é interessante porque se conseguir no Brasil aumentar a confiança no poder judiciário, porque é possível que as decisões sejam iguais para todos, sejam equânimes, iguais, haveria poucas diferenças, ou seja, um pensamento mais moral, algo mais justo. Todos que têm direito. Claro, mais justo, mas não sei se bom ou mal, porque há casos que o Supremo diz, não tem direito a essa saúde. Por exemplo, me passa que, para mim, poder litigar contra qualquer um dos 3 níveis é algo bom, mas para o político me passa que é um desastre. Mas enfim, é bueno para alguns e malo para outros. Então, isso faz com que a confiança no sistema aumente, cresça, e faz uma coisa que é muito interessante em termos de Brasil. Me passa que aqui deve ser parecido. Em Brasil há muitos juízes de primeira instância, muitos tribunais, mas eles poderiam falar sobre o que era a Constituição, o que era a saúde. Então, havia muitas decisões conflitantes, porque o órgão de cúpula, de centro, e Nicolas Luhmann trabalha com essa ideia, centro e periferia, não conseguia manejar, não conseguia controlar os outros órgãos ou organizações. E com esse instituto é possível, porque a Suprema Corte, como tudo está na Constituição, é possível que sempre se vá até o Supremo, porque se a saúde, a segurança, a educação, todos os direitos fundamentais, direitos de índios, se tudo está na Constituição, é possível que a Suprema Corte diga o que é, porque essa, em Brasil, é a função da Suprema Corte, dizer o que é a Constituição, interpretar a Constituição. Então, com isso, é possível resgatar, garantizar que o Supremo diga o que é a Constituição e acabe impondo uma noção de poder para os outros órgãos. Se é bom, se é bom ou malo, é uma grande dúvida, pero o sistema ha cambiado para funcionar assim, e me passa que a situação é melhor hoje do que antes, porque é possível obter uma resposta a respeito de um direito da saúde, por exemplo, de maneira mais eficaz. Algumas vezes mais rápidas, outras vezes mais demoradas, mas o direito funciona assim. Então, essa foi uma análise, foi um estudo que se fez a respeito desses tipos de decisões. Claro, e finalizando, o que é interessante é que quando eu fiz minha pesquisa, research, no próprio Supremo, que é a última organização do nosso poder judiciário, não havia catalogação específica para temas de saúde. É muito interessante para nós outros. A saúde em Supremo Tribunal Federal era classificada como um problema administrativo ou um problema de previdência, como o caso das mulheres grávidas, é um problema de previdência, saúde. E algumas vezes é um problema econômico, mas é interessante porque isso mostra que temos que evoluir, porque a própria Suprema Corte, de uma maneira ou de outra, não vê, não enxerga os problemas de saúde com o nome de saúde. E isso é algo muito interessante, porque foi muito custoso ficar mirando quase 800 temas, 800 casos. Então, me passa que minha contribuição era essa para falar sobre esse câmbio
nos procedimentos judiciais brasileiros envolvendo os juízes e a Suprema Corte. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Andrés habló sobre este instituto que es la repercusión general, que tiene esta figura que impone ese máximo tribunal hacia los tribunales inferiores. Nosotros tenemos una casuística donde se habla de que si una jurisdicción es demandada tiene que repetir respecto de otra, acuérdense de Garensis, todos los fallos que vinieron después. Pero bueno, en nuestro caso los jueces igual fallan para el caso, a menos que tengan una repercusión colectiva, porque el demandante así lo pide como un derecho de incidencia colectiva. Igual tiene este efecto que termina siendo, ya adelantando cuál va a ser el próximo fallo, así que nadie se anima ni se hace una aventura judicial después. Tenemos muchas cosas en común, pero ustedes lograron que salvaguarden en la Constitución y nosotros en un capítulo, nosotros lo tenemos en un artículo. Ahí somos bastante diferentes, pero este federalismo que nos atraviesa hace que compartamos muchas cosas. Bueno, Sandra siempre nos ilustra, está muy formada en muchos temas en el derecho sanitario y en la teoría y la práctica que esto lleva, así que les agradezco mucho a los dos. Vamos a pasar al próximo panel.